O que acontece quando o espelho da alma é colocado diante do narcisista e ele se vê despido de suas próprias ilusões? E se aquilo que ele teme mais do que a solidão não for a ausência de atenção, mas a revelação silenciosa de sua fragilidade oculta? Carl Jung alertava: o inconsciente nunca descansa, e é nele que habitam as forças que podem corroer até mesmo os alicerces mais arrogantes da vaidade humana. Mas será que você está preparado para enxergar o que se esconde por trás do brilho falso de quem acredita controlar tudo? Existe uma força invisível que consome o narcisista por dentro. Não é o ódio que ele desperta nos outros, mas a verdade que ele tenta desesperadamente enterrar em si mesmo. Imagine uma teia onde cada fio é uma mentira repetida até parecer real. E ainda assim, basta um único golpe certeiro para que toda a ilusão se desfaça. Jung dizia que os símbolos carregam chaves que abrem portas para a escuridão interior. Mas quando essas portas se abrem, será o narcisista capaz de suportar sua própria sombra? A mente que se julga invencível é, na verdade, a mais vulnerável. O narcisista ergue castelos de areia decorados com máscaras brilhantes, mas não percebe que o mar do inconsciente sempre retorna para engolir aquilo que não é sólido. Você já se perguntou o que acontece quando essa onda finalmente chega? Quando o poder que ele exibe se torna apenas pó e aquilo que ele tanto teme, a insignificância, começa a se aproximar como um sussurro inevitável? O paradoxo é cruel. Quanto mais ele tenta se proteger, mais expõe as rachaduras de sua própria armadura. Jung revelava que a sombra rejeitada não desaparece. Ela espera, silenciosa, pelo momento certo de cobrar sua dívida. E é nesse instante que surgem os golpes sombrios, estratégias tão sutis e profundas que parecem vir de uma dimensão onde o ego não tem domínio. Você sente a tensão? É o pressentimento de que algo perigoso e transformador está prestes a emergir. Mas cuidado, nada do que será mostrado é óbvio, nada é superficial. Estamos falando de forças que atuam nas profundezas da psique, onde a consciência não consegue se esconder. Jung sabia que tocar nesse território é como acender uma chama em um quarto escuro. Você nunca mais verá as coisas da mesma forma. O que acontece quando o narcisista perde tudo aquilo que acreditava ser eterno? A resposta está aqui, esperando por você. Mas só será revelada a quem tiver coragem de seguir até o último segundo. O silêncio que envolve o narcisista é mais ensurdecedor do que qualquer grito. Por trás da máscara que ele sustenta com tanto esforço, existe uma rachadura quase imperceptível, mas que vibra, lateja, como um tambor distante, anunciando uma tempestade inevitável. Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós retorna com força dobrada, e é nesse ponto que o jogo começa a mudar. O narcisista acredita estar protegido atrás de sua armadura de arrogância, mas o que ele não vê é que essa armadura está sendo corroída por dentro, pelo ácido de sua própria sombra, que clama por reconhecimento. Você já sentiu essa presença? A sensação de que algo em você mesmo o observa de um canto escuro, aguardando o momento certo para se revelar? A cada palavra que o narcisista pronuncia para se exaltar, ele abre uma ferida em si mesmo, mesmo que não perceba. É como se cada elogio forçado, cada olhar de superioridade, fosse um tijolo empilhado em um muro que o aprisiona. A grande ilusão é acreditar que esse muro o protege do mundo, quando, na verdade, o isola de si próprio. Jung advertia que a psique não tolera enganos por muito tempo. O inconsciente cobra sua fatura, e quando essa cobrança chega, o peso é insuportável. Talvez você também já tenha sentido esse muro em volta de si, construído por crenças, por medos, por histórias que você repetiu até acreditar. Mas e se, de repente, esse muro desmoronasse? O que restaria em pé? A força que parece sólida é, na verdade, uma casca frágil.
O narcisista brilha como ouro, mas o ouro que ele exibe não passa de verniz barato, incapaz de resistir ao toque do fogo. O primeiro golpe sombrio não vem de fora, não vem do ataque dos outros. Ele nasce dentro, quando a própria mente começa a atrair o corpo que habita. É o olhar que não sustenta o silêncio, é a necessidade compulsiva de ser visto, reconhecido, aplaudido, e quando isso falta, um abismo se abre. Já se perguntou como seria olhar para dentro e não encontrar nada além de vazio? Como seria viver em função de uma plateia que, no fundo, nunca existiu? O golpe mais cruel não é a rejeição externa, mas o colapso interno. Jung afirmava que ninguém escapa do encontro com sua própria sombra, e quando esse encontro é negado por muito tempo, ele se transforma em um monstro que engole a alma. O narcisista vive em fuga constante, mas não há lugar seguro contra si mesmo. Imagine correr em círculos, acreditando escapar, quando, na verdade, você está apenas se aproximando cada vez mais do centro, onde tudo o que foi reprimido aguarda para ser revelado. O que você faria se fosse confrontado com a versão de si que tentou enterrar? É nesse ponto que a tensão se torna insuportável. O narcisista, em sua ânsia de controle, perde o controle. O paradoxo é inevitável. Quanto mais ele busca dominar, mais se torna dominado por aquilo que ignora. O inconsciente não esquece, e os símbolos que Jung estudou são testemunhas silenciosas disso. Sonhos estranhos, lapsos de memória, sentimentos inexplicáveis. São ecos de uma verdade que bate à porta. Você já viveu algo assim, quando tudo parecia perfeito por fora, mas dentro havia um ruído constante, um incômodo que não tinha nome? Nesse vazio, a arrogância se dissolve. O brilho se apaga, o corpo sente o peso daquilo que foi escondido por tempo demais. É nesse instante que o primeiro golpe sombrio se manifesta, a fragilidade exposta. O narcisista não suporta ser visto sem sua máscara e, ao mesmo tempo, não consegue mantê-la para sempre. A plateia começa a desaparecer, os aplausos cessam e o que resta é o silêncio cru, implacável, que o obriga a olhar para dentro. Quantas vezes você mesmo já se sentiu diante desse silêncio, tentando escapar, mas percebendo que não havia saída? O jogo de forças se inverte lentamente. O narcisista, que acreditava manipular, descobre que é manipulado por sua própria sombra. Ele se torna refém de suas próprias estratégias, preso em um labirinto que ele mesmo construiu. Jung descrevia esse processo como individuação, o chamado para integrar o que foi negado. Mas no caso do narcisista, esse chamado é um grito ensurdecedor, um terremoto que derruba todas as fachadas. E você já escutou esse chamado em sua vida, essa sensação de que algo maior do que você mesmo o empurra para a verdade? Cada fissura que se abre é uma revelação. O narcisista começa a perder aquilo que julgava eterno: controle, admiração, poder. Tudo escorre como areia entre os dedos, porque o que não está enraizado na verdade não pode durar. A sombra cobra, e cobra caro. Essa perda não é visível apenas para ele, é sentida por todos à sua volta, que enxergam a decadência disfarçada de grandeza. Você já percebeu como, às vezes, o que mais brilha diante de você é justamente o que está prestes a desmoronar? O caminho não tem volta. Uma vez que a sombra desperta, ela não retorna ao silêncio. O narcisista é forçado a encarar aquilo que sempre rejeitou, e nesse encontro ele perde o domínio sobre a própria narrativa. Aquele que parecia inatingível se revela humano demais, frágil demais, perdido demais. E é nesse choque que a destruição começa, não pelo ataque de fora, mas pelo colapso inevitável de dentro. A queda não acontece de uma vez, ela é lenta, arrastada, como uma vela que queima até apagar. Cada instante sem aplauso é uma eternidade de vazio. Cada olhar de indiferença é uma lâmina invisível que corta fundo. E Jung sabia, o narcisista não suporta o confronto com a própria nulidade. E você suportaria. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança.
confiança que você merece. O segundo golpe sombrio não chega como um trovão estrondoso, mas como um sussurro que se infiltra devagar, um veneno silencioso que se espalha pelas veias da alma até que todo o corpo já esteja tomado. Carl Jung sempre alertava: aquilo que o ego tenta esconder não desaparece, apenas se esconde nas sombras, esperando o momento exato para emergir. E quando esse momento chega, ele não pede permissão. O narcisista, que até então acreditava ter sobrevivido ao primeiro abalo de sua máscara quebrada, começa a experimentar uma fissura ainda mais profunda, uma ferida que não pode ser negada. Esse é o segundo golpe sombrio, a perda do espelho. O narcisista só existe através do reflexo que encontra nos outros. Ele precisa de olhos que o admirem, de vozes que o confirmem, de presenças que alimentem sua existência. Sem esse espelho externo, ele não sabe quem é. O segundo golpe se manifesta justamente quando o reflexo desaparece, quando a plateia se dispersa, quando os olhos se desviam. É como se o sol que o aquecia de repente fosse engolido por nuvens escuras, deixando-o sozinho em um frio que não entende. Jung dizia que o ser humano precisa do outro para se reconhecer, mas quando esse reconhecimento é usado como droga, o vício se transforma em condenação. Você já imaginou como seria olhar para o espelho e não se ver mais? Esse é o abismo do segundo golpe, a ausência de testemunhas. O narcisista sente que sua existência se esvazia, porque já não há ninguém para confirmar seu valor inventado. É como um ator em um palco vazio, declamando falas ensaiadas para cadeiras silenciosas. E no silêncio, cada palavra ecoa de forma ainda mais dolorosa, porque revela o quanto tudo aquilo não passava de uma encenação. O mundo, que antes era uma audiência submissa, agora se mostra indiferente. E essa indiferença é mortal para aquele que vive da atenção. Você já sentiu o peso de ser ignorado, como se fosse invisível até para aqueles que antes não tiravam os olhos de você? No segundo golpe, o narcisista descobre que o poder que julgava possuir não estava dentro dele, mas dependia do olhar alheio. Sem essa energia, sua força evapora, como um corpo que desidrata sob o sol. Jung descrevia isso como a morte simbólica do ego inflado, o colapso da persona, aquela máscara social que parecia sólida, mas que não passa de uma armadura enferrujada. Quando o espelho se quebra, o narcisista é obrigado a ver o que sempre tentou evitar, o nada por trás da máscara. E esse nada é insuportável. A cada instante em que não é visto, o narcisista enlouquece um pouco mais. Ele tenta gritar, mas a voz não ecoa. Tenta se exibir, mas ninguém responde. Tenta manipular, mas já não há quem se submeta. O silêncio se torna seu maior inimigo. Um silêncio que não é paz, mas condenação. Jung dizia que os símbolos falam mais alto quando não são compreendidos conscientemente, e o símbolo que agora o persegue é o da ausência. Ausência de olhar, de reconhecimento, de validação. Você já percebeu como, às vezes, o silêncio de alguém pode doer mais do que qualquer palavra cruel? O segundo golpe o força a encarar uma realidade brutal. Sem plateia, ele não existe. O narcisista não é um ser inteiro, é apenas um reflexo fragmentado, uma construção dependente. Quando o reflexo some, sua identidade se desfaz como fumaça. Esse é o terror maior, descobrir que sua vida inteira foi construída em cima de olhos emprestados, de aplausos passageiros, de validações voláteis. Você já se perguntou o que sobraria de você se todas as opiniões dos outros fossem retiradas? E é nesse ponto que o desespero se instala. O narcisista corre em busca de novos espelhos, novos olhares, novos corpos que possam lhe devolver a sensação de existir. Mas quanto mais ele busca, mais se perde, porque já não encontra o mesmo retorno de antes. A fome cresce, mas o alimento se torna escasso. O mundo, que antes parecia girar ao seu redor,
segue seu curso indiferente, deixando-o para trás. Jung chamava isso de confronto com a sombra, o instante em que o ego descobre que não é o centro do universo, mas apenas uma pequena parte dele. E para o narcisista, essa revelação é como um veneno. No segundo golpe sombrio, a queda é ainda mais dolorosa, porque não vem acompanhada de barulho ou de drama. Ela acontece em silêncio, na solidão, na indiferença. É a ausência que mata, não a presença. É o olhar que se desvia, não o que o confronta. O narcisista, que sempre temeu o ódio, descobre que o verdadeiro inimigo é o esquecimento. O ódio ainda lhe dá importância, mas a indiferença o apaga do mapa da existência. Você já sentiu esse frio do esquecimento, como se sua presença fosse irrelevante no mundo? Jung dizia que todo homem precisa enfrentar o vazio para poder renascer, mas o narcisista não suporta o vazio porque nele não há testemunhas. É nesse momento que ele começa a perder tudo, porque seu mundo se desmorona não por ataque direto, mas pela simples ausência de reação. O segundo golpe não é barulhento, mas devastador. Não é visível, mas corrosivo. Ele transforma o narcisista em um fantasma de si mesmo, um ser que grita no escuro sem que ninguém ouça. E a ironia final é cruel. Quanto mais ele tenta se impor, mais invisível se torna. Quanto mais exige atenção, mais os outros se afastam. O jogo que ele manipulava com tanta maestria agora se volta contra ele, e cada movimento revela sua fragilidade. O segundo golpe sombrio é a perda do espelho, e sem ele, o narcisista não apenas perde os outros, mas perde a si mesmo. E você já imaginou como seria viver um dia inteiro sem nenhum olhar que confirmasse sua existência? Esse é o abismo do qual o narcisista não consegue escapar. O segundo golpe não apenas arranca sua máscara, mas apaga o palco inteiro onde sua persona existia. Ele é forçado a caminhar no vazio, sem aplausos, sem espelhos, sem testemunhas. E nesse vazio, sua arrogância desmorona, deixando apenas um ser nu, frágil e perdido diante da própria sombra. É aqui que a destruição realmente começa, e a jornada desce ainda mais fundo, porque o próximo golpe está à espreita, e ele será ainda mais devastador. O terceiro golpe sombrio não desce como um martelo, ele se ergue como um espelho virado ao contrário, devolvendo ao narcisista tudo aquilo que ele despejou no mundo com a convicção de que jamais retornaria. É o retorno das projeções, a hora em que a sombra, recusada e humilhada, decide vestir a voz dos acontecimentos. Carl Jung sempre avisou: aquilo que você empurra para fora de si assume forma, encontra rostos e volta para lhe pedir contas. O narcisista, depois de perder o público e o reflexo que o sustentava, descobre que o palco que imaginava controlar começa a encenar outra peça, uma em que ele não é mais o protagonista, mas o réu silencioso. Você já sentiu esse deslocamento quando a vida parece devolver, em imagens e coincidências, o que você tentou negar sobre si mesmo? No terceiro golpe, ele acusa e é acusado pelas mesmas palavras. O julgamento que projetou nos outros retorna como um murmúrio que o acompanha por onde passa. Não é grito, é rumor. Não é confronto, é sincronia. As situações se repetem com um traço estranho de familiaridade, como se um roteiro antigo estivesse sendo relido pela realidade. O narcisista tenta apontar defeitos, mas a flecha dobra no ar, regressa e o acerta no ponto exato que ele mais protege. Jung chamava isso de o destino da projeção. Ela roda o mundo, atravessa corredores e volta para a porta de quem a lançou. Você já percebeu quando tudo o que se critica nos outros começa, de forma desconfortável, a exalar da própria pele? Há sinais discretos, quase poéticos, que o terceiro golpe espalha pelo caminho. Um riso que não o inclui, um silêncio que dura um pouco além do aceitável, uma conversa que termina quando ele chega. Nos sonhos, a casa fica sem portas, ou as portas levam sempre ao mesmo quarto, onde uma figura desconhecida o observa com uma paciência antiga. Ele acorda com a sensação de ter sido visto por dentro, como se alguém tivesse caminhado pelos corredores da sua história e deixado marcas invisíveis nas paredes. E ainda assim, durante o dia, tenta seguir com a máscara, fingindo que nada muda.
mas muda. A mudança aqui não pede licença, ela pisa leve, mas deixa pegadas profundas. O corpo também coopera com a verdade. A voz falha quando precisa convencer. A mão treme quando tenta dominar. A linguagem trai com lapsos que revelam mais do que seria seguro admitir. O narcisista insiste em coreografias antigas, mas o ritmo interno está fora de compasso. Ele tenta acelerar e a vida desacelera. Tenta manter o controle e objetos caem, chamadas se perdem, mensagens não chegam. Jung diria que o inconsciente, quando quer falar, encontra meios quase teimosos de se fazer ouvir. É aqui que o terceiro golpe assenta. A realidade e o sonho começam a dialogar por trás do pano, desmontando a narrativa onde o ego reinava sem contestação. Você já sentiu essa espécie de conversa secreta entre o que você vive e o que você sonha? O terceiro golpe sombrio opera como uma lei de retorno arquetípico. Tudo o que foi atirado à sombra volta com assinatura reconhecível. O narcisista, que transformou vulnerabilidade alheia em arma, agora é ferido justamente pela ferida que negou em si. Ele vê nos olhos dos outros um reflexo inesperado, não mais admiração, mas um cansaço antigo, uma lucidez que não se deixa encantar. Ele tenta vestir o papel que o fez temido, porém a fantasia não serve mais. Algo se desencaixou e o ajuste não volta ao lugar. O que ele sempre temeu começa a tomar a forma de si mesmo. Não é o mundo que se torna cruel, é a verdade que deixa de ser adiada. Nesse território, uma figura longamente rejeitada pede passagem. O feminino interno que ele ridicularizou, o sensível que ele desprezou, a ternura que ele considerou fraqueza. Não é romance, é estrutura psíquica. A anima recusada retorna com a força de algo que foi calado por tempo demais. Surgem emoções que ele não sabe nomear. Lágrimas que ele tenta engolir, mas que queimam a garganta como fogo. O narcisista tenta transformar o sagrado em ridículo. Mais uma vez, tenta zombar do que sente, tenta calar. Porém, o silêncio agora tem ecos. Jung sabia que o que é reprimido volta com um pedido de integração, e esse pedido, quando ignorado, vira tempestade. Você já percebeu como um sentimento que não recebe lugar assume por conta própria o comando do quarto? Os símbolos da alquimia começam a rondar como corvos pacientes. A fase escura, a queima necessária, a dissolução do que não é essencial. É a noite da alma que não envia convites, apenas abre a porta e espera. O narcisista, que sempre navegou pela superfície lisa das aparências, se vê puxado para o fundo, onde não há espelhos para garantir beleza, nem lâmpadas para garantir cenário. Há apenas matéria bruta, densidade, um cheiro de ferro antigo. Jung lia nessa fase o começo de um renascimento possível, mas, para quem vive de plateias, o escuro parece sentença. O terceiro golpe não destrói por capricho, ele desfaz para revelar. E quem não aguenta o processo chama de derrota, o que no fundo é revelação. As relações começam a falar por si. Antigos cúmplices criam distância. Aliados estratégicos perdem a pressa de atender. Conversas que antes eram fáceis exigem agora um preço de presença que ele não sabe pagar. A manipulação, que já foi uma dança, vira um tropeço visível. Os outros enxergam o fio por trás do teatro e recusam segui-lo. Não há escândalo, há saturação. A saturação é silenciosa, mas contundente. O narcisista tenta um último truque, um último exagero, uma última cena de autopiedade. O retorno é morno, quase nenhum. O terceiro golpe cumpre sua promessa, devolver ao autor o enredo que ele tentou impor ao mundo. Mesmo assim, há um sopro de alívio escondido nesse colapso. Quando a projeção cai, o ar fica mais respirável. A dor, embora aguda, carrega a honestidade de um corte limpo. O chamado do si mesmo se torna audível como um sino distante. Não é consolo barato, é direção. A pergunta deixa de ser como recuperar a coroa e passa a ser o que ainda é verdadeiro quando a coroa some. O narcisista sente esse convite e o odeia, porque nele há liberdade e, paradoxalmente, a liberdade o apavora. Ser visto sem máscara é um risco, mas talvez seja a única chance de se tornar real.
Você já suspeitou que a vida poderia começar no exato ponto em que a fachada termina? O terceiro golpe sombrio, então, não é apenas castigo, ele é espelho pedagógico. Ensina, não pela docilidade das palavras, mas pela contundência dos fatos. Desmonta a ilusão com a paciência de quem conhece o tempo. O narcisista anda mais devagar, não por escolha, mas por exaustão. Em cada esquina onde antes esperava aplausos, encontra um cruzamento onde precisa escolher, ou repete o ciclo e se afunda, ou encara a sombra e negocia paz com aquilo que sempre evitou. Jung apostaria na segunda via, mas avisaria: poucos atravessam sem lutar contra a própria teimosia. E você reconheceria o convite sob a aparência de derrota? É assim que o terceiro golpe sela sua lição. O mundo deixa de ser palco e volta a ser espelho. E sem roteiro para sustentar a fantasia, resta apenas a presença crua, o peso do que se é quando ninguém está olhando. A quem desabe aqui, a quem comece aqui. O narcisista pressente que algo maior se aproxima, uma onda que virá de outro ângulo, ainda mais desarmadora, ainda mais precisa. A sombra não recua, o si mesmo não desiste, a vida não aceita mais moldes velhos. O quarto golpe sombrio não chega de fora, não se manifesta em aplausos que cessam, nem em reflexos que se quebram. Ele vem de dentro, como uma implosão inevitável. Carl Jung dizia que o inconsciente é como um oceano que nunca descansa, e o ego, por mais que tente, não pode controlar o mar. O narcisista, já ferido pelos primeiros abalos, agora se depara com algo mais devastador: o colapso de sua narrativa interna. Esse é o quarto golpe, quando a história que ele contou a si mesmo por toda a vida começa a ruir e cada palavra ensaiada se desfaz como cinza soprada pelo vento. Você já sentiu o chão da sua própria história ceder, como se as certezas que o sustentavam não passassem de fragmentos frágeis? No quarto golpe, o narcisista percebe que não consegue mais acreditar nas próprias mentiras. A máscara, antes colada ao rosto, começa a se soltar, não por vontade, mas por esgotamento. Ele repete frases antigas: eu sou o melhor, ninguém me supera, todos me invejam. Mas essas palavras soam ocas, sem peso, como ecos em um salão abandonado. O que antes era combustível agora é veneno. Jung alertava que a persona, quando usada como armadura permanente, se transforma em prisão. O narcisista sente essa prisão fechar sobre ele, não pelas grades externas, mas pelo vazio interno que não pode mais ser abafado. A dúvida começa a corroer como ferrugem. Será que ele é realmente tudo aquilo que acreditou ser? Será que sua grandiosidade não passa de uma construção frágil, sustentada pelo medo de ser visto pequeno demais? Esse questionamento, para a maioria das pessoas, poderia ser libertador, mas para o narcisista é sentença de morte, porque sua vida inteira foi edificada em cima de uma narrativa de superioridade, e se essa narrativa cai, tudo se perde junto. Você já se perguntou o que restaria de si se arrancasse todas as histórias que você mesmo inventou para sobreviver? O quarto golpe é cruel porque não precisa de inimigos visíveis. Ele não vem da crítica dos outros, não nasce da rejeição ou da indiferença. Ele brota quando o próprio narcisista se olha e já não consegue sustentar o teatro. É como se sua alma, cansada, decidisse parar de fingir. E nesse instante, um silêncio diferente se instala. Não o silêncio da plateia que se foi, mas o silêncio interior, aquele que não pode ser calado com barulho externo. Jung chamava esse encontro de confronto inevitável com o si mesmo, o ponto em que a psique exige honestidade. O narcisista, porém, não sabe dialogar com o silêncio. Para ele, silêncio é desespero. Os sonhos se tornam mais pesados, mais claros, quase proféticos. Figuras estranhas o visitam à noite, sombras que falam em símbolos, paisagens que se repetem como enigmas insolúveis. Ele acorda suado, perturbado, tentando ignorar o que viu.
Mas durante o dia, sinais sutis se repetem, palavras que retornam, coincidências estranhas, sensações que o fazem sentir observado. O quarto golpe não é apenas psicológico, ele é simbólico. O inconsciente envia mensagens que não podem mais ser silenciadas. Jung dizia que quando a alma precisa falar, ela fala através dos sonhos, dos lapsos, dos sintomas. E o narcisista, pela primeira vez, não consegue mais fugir. O corpo adoece. O peso da mentira crônica se transforma em sintomas físicos, palpitações, cansaço inexplicável, crises de ansiedade que ele tenta esconder. A saúde se torna cúmplice da verdade. O corpo, esse templo que ele exibia como indestrutível, começa a atrair a farsa. O quarto golpe age como um lembrete cruel de que ninguém engana a vida por muito tempo. O narcisista descobre, tarde demais, que não é invencível e que até seu corpo exige a integração da sombra. Você já sentiu o corpo carregar uma dor que a mente tentou negar? E então vem o desmoronamento da identidade. Ele se percebe dividido, incapaz de saber quem realmente é. A persona, aquela máscara social que sempre funcionou, já não cola mais. O eu inflado se desfaz como fumaça, e por trás não há nada sólido. Jung descrevia isso como a morte do falso eu, um processo doloroso, mas necessário, para que o verdadeiro eu possa nascer. Para o narcisista, porém, essa morte não é renascimento, é colapso. Ele não tem ferramentas para lidar com a ausência de sua história. Tudo o que resta é o vazio, e o vazio é insuportável. O quarto golpe revela a contradição mais cruel. Aquele que sempre acreditou controlar narrativas, agora é devorado pela falta de enredo. O mundo já não responde como antes. As palavras não convencem, as máscaras não funcionam. Ele está nu diante de si mesmo. É aqui que a arrogância cede espaço ao desespero, e o desespero começa a implodir sua sanidade. Jung sabia que, nesse ponto, a mente poderia tanto se abrir para a transformação, quanto se quebrar em pedaços. E você, o que faria se sua própria história perdesse sentido de um dia para o outro? A implosão segue lenta, mas constante. O narcisista tenta se reinventar, mas cada tentativa falha, porque não há mais energia no teatro. O palco está vazio, a plateia se foi, e agora até os bastidores desmoronam. O quarto golpe não apenas tira o público, ele tira o script. Sem o script, o narcisista não consegue viver, e nesse vazio absoluto, ele sente a aproximação de algo ainda mais devastador. Um golpe final que não apenas expõe sua fragilidade, mas o arranca do centro da própria existência. Esse é o prelúdio do último abalo, a preparação sombria para o quinto golpe que virá. Porque se até agora o narcisista perdeu os reflexos, a plateia e a narrativa, no próximo passo ele perderá algo ainda mais profundo, a própria ilusão de controle sobre o destino. E essa perda será a mais letal de todas. O quinto golpe sombrio não é apenas mais um abalo, é a queda final, o desfecho inevitável de tudo o que foi negado até aqui. Carl Jung dizia que o inconsciente é como um arquiteto invisível. Ele constrói silenciosamente e, quando chega o tempo certo, derruba o que não está alicerçado na verdade. O narcisista, já despido da plateia, do reflexo e da narrativa, agora encara aquilo que mais temeu em toda a sua existência, o vazio absoluto do si mesmo. Esse é o quinto golpe sombrio, o colapso definitivo da ilusão de controle. Não é apenas a perda de um papel, mas o fim da crença de que ele algum dia comandou sua própria história. Você já imaginou o terror de descobrir que nunca esteve no volante da sua própria vida? No quinto golpe, o narcisista percebe que não tem mais para onde correr. As estratégias que um dia funcionaram, manipular, seduzir, inverter culpas, atrair olhares, agora são apenas gestos vazios, movimentos sem eco. Ele repete o teatro, mas a cortina não sobe. Ele chama, mas ninguém atende. Ele se exibe, mas ninguém olha. Nesse instante, o narcisista descobre o segredo mais devastador. O controle que julgava exercer sobre os outros era apenas reflexo da desordem que habitava dentro de si. Jung descrevia isso como a irrupção do inconsciente coletivo, quando forças maiores
interesses que o ego tomam a cena, deixando o indivíduo pequeno, impotente, esmagado pela própria sombra. O quinto golpe não destrói apenas a imagem, destrói o sentido. É o colapso existencial, a morte simbólica do ego inflado. O narcisista, acostumado a viver como centro, agora se percebe à margem. E mais, descobre que nunca foi centro de nada, apenas uma engrenagem frágil em um mecanismo maior, indiferente às suas vontades. É aqui que a dor se transforma em desespero, porque o vazio não pode mais ser preenchido com nada externo. Não há aplauso, não há reflexo, não há narrativa que sustente. Apenas o silêncio cósmico, pesado, implacável. Você já sentiu o peso desse silêncio, como se o universo inteiro estivesse lhe devolvendo o eco daquilo que você nunca quis ouvir? No quinto golpe, as máscaras caem não apenas diante dos outros, mas diante do próprio tempo. O narcisista começa a perceber que o tempo que acreditava dominar sempre esteve contra ele. Os anos passam, a juventude se vai, as oportunidades se fecham e a sensação de grandeza eterna se revela uma miragem cruel. A biologia se torna cúmplice do colapso. Rugas que surgem, energia que declina, memória que falha. O corpo se torna o lembrete vivo de que nada dura para sempre e que até a arrogância precisa se curvar à passagem inevitável do tempo. Jung chamava isso de encontro com a totalidade, mas para o narcisista é apenas o anúncio de que a farsa não pode continuar. O quinto golpe traz uma sensação de condenação que não pode ser revertida. O narcisista entende pela primeira vez que não há como voltar atrás. Ele pode tentar repetir o ciclo, buscar novos espelhos, novos palcos, novas narrativas, mas já não acredita nelas. O feitiço perdeu o efeito até sobre si mesmo. A manipulação que um dia o embriagava agora soa como um jogo sem sabor. O encanto se foi e o vazio permanece. Esse vazio é o verdadeiro golpe. Não o que vem dos outros, mas o que se instala dentro dele, corroendo lentamente, apagando qualquer resquício de sentido. O colapso da identidade atinge seu ponto máximo. O narcisista, que sempre acreditou ser o autor da própria grandeza, percebe que sua vida inteira foi escrita por forças que ele jamais compreendeu. O inconsciente, ignorado e desprezado, agora toma o controle. Símbolos arquetípicos começam a persegui-lo em sonhos, imagens que ele não consegue decifrar, mas que o fazem sentir pequeno diante de algo muito maior. É a sombra cobrando seu preço final. E nessa cobrança, o narcisista não apenas perde os outros, perde a si mesmo. Você já se perguntou quem seria se todas as histórias que contou sobre si desmoronassem de uma vez? O quinto golpe sombrio também traz a solidão definitiva. Não é a solidão física, mas a solidão existencial, aquela em que ninguém pode acompanhar. O narcisista descobre que está sozinho dentro de um labirinto construído por suas próprias mãos. Não há guias, não há saídas fáceis, não há atalhos, apenas corredores que levam de volta ao mesmo ponto, a sombra. Jung dizia que esse é o momento crucial da individuação, quando o homem se vê obrigado a integrar o que rejeitou. Mas o narcisista não sabe integrar, ele só sabe negar. E a negação aqui é a sentença. Esse quinto golpe é também a revelação de uma verdade incômoda. O poder do narcisista nunca foi real, foi empréstimo, foi ilusão, foi reflexo. E agora, sem máscaras, sem público e sem narrativa, o que resta é o vazio absoluto. Esse vazio é insuportável, porque não há nada para sustentar o ego. O narcisista finalmente entende que sua existência sempre dependeu dos outros e que sem eles ele não é nada além de uma sombra de si mesmo. Esse é o colapso final. Perder tudo, não por ataque externo, mas pela implosão interna de uma vida construída sobre ilusões. E a ironia é brutal. O quinto golpe não é o fim do mundo, mas o fim da farsa. Para quem nunca viveu de verdade, isso é pior do que a morte. O narcisista não enfrenta apenas a rejeição dos outros, mas a rejeição do próprio inconsciente, que não aceita mais ser ignorado. Jung sabia, quando a sombra não é reconhecida, ela destrói. E aqui, ela destrói sem piedade, arrancando do narcisista não apenas sua coroa, mas o
próprio chão onde ele acreditava reinar. Esse é o quinto golpe sombrio, o fim do controle, o fim da narrativa, o fim do reflexo. É o colapso do ego diante do que é maior, diante do si mesmo que ele sempre tentou negar. E nesse ponto, não há mais volta. A queda não é apenas possível, ela já aconteceu. O narcisista já perdeu tudo, até a si mesmo. E você, suportaria encarar sua vida sem nenhum dos contornos que sempre acreditou possuir? O silêncio que chega agora não é vazio, é plenitude. É como se cada palavra que percorremos até aqui tivesse aberto uma fresta em seu próprio inconsciente, permitindo que a sombra, tão temida, se mostrasse não apenas como destruição, mas como revelação. Carl Jung dizia que só quando enfrentamos aquilo que negamos é que começamos de fato a existir. E é isso que permanece no ar, a sensação de que algo maior do que você mesmo o observou o tempo inteiro e que agora, finalmente, se revelou em sua presença. Não há fim aqui, apenas uma transição. O ciclo que se fecha é o mesmo que se abre, como a serpente que morde o próprio rabo, símbolo da eternidade que Jung tanto estudou. O narcisista, despido de suas ilusões, é o reflexo extremo do que acontece quando negamos o que somos. Mas por trás da ruína dele existe uma lição oculta. A queda não é apenas destruição, é também convite. Um convite para atravessar o fogo e, do outro lado, encontrar o que sempre esteve escondido sob as máscaras. As imagens que percorremos não são histórias externas, são espelhos. Talvez você tenha sentido em algum momento um eco dentro de si, uma memória esquecida, um incômodo que insistia em ser reconhecido. É assim que a sombra fala, não com gritos, mas com murmúrios que não cessam. O quinto golpe não pertence apenas ao narcisista, pertence a todos nós, em cada instante em que fugimos do que realmente somos. E agora, a pergunta que ecoa é simples e cortante. Até quando você continuará fugindo da sua própria verdade? A jornada que atravessamos foi densa, porque a psique é densa. Foi escura porque a sombra é escura. Mas perceba, mesmo na escuridão, havia um fio de luz conduzindo cada passo. Esse fio é o mesmo que Jung chamou de processo de individuação, a travessia dolorosa que leva à inteireza. O narcisista, incapaz de segui-lo, implode em sua própria vaidade. Mas você, ao ouvir essas palavras, talvez sinta que a escolha ainda está em suas mãos. Tudo o que o narcisista perdeu, reflexo, plateia, narrativa, controle, são também coisas que nós nos apegamos diariamente. E é aí que reside o abalo. O que aconteceria se todas essas coisas também desaparecessem da sua vida? O que sobraria se tudo fosse arrancado, menos você? Essa não é uma resposta para hoje, é uma semente plantada no silêncio. Uma semente que germinará em momentos inesperados, numa madrugada inquieta, num olhar que insiste em atravessá-lo, num sonho que não se deixa esquecer. O que arde não é a queda em si, mas a descoberta de que vivemos mais para sustentar fachadas do que para sustentar a alma. O quarto e o quinto golpes revelaram isso com brutalidade. Não há segurança no que é falso, não há eternidade no que é superficial. Só o que é verdadeiro resiste. E talvez esse seja o maior chamado de Jung, ousar encarar o que foi escondido para que o peso do que negamos não nos destrua, mas nos liberte. E agora, diante desse eco, você não precisa decidir nada, apenas sentir, porque o sentir é o primeiro passo para a transformação, e transformação não é imposição, é inevitabilidade. Talvez, neste instante, você já tenha sentido a chama acesa em algum lugar escondido dentro de si, uma chama que não se apaga mais. Ela é pequena, mas é real. E o real não precisa de plateia para existir. O narcisista morre pela sombra que rejeita, mas quem aceita a sombra renasce. Essa é a diferença. Essa é a chave que se escondeu o tempo inteiro nas entrelinhas. Não é um fim, é um começo. Não é uma destruição, é um renascimento. Você talvez não entenda tudo agora, mas vai lembrar. Vai lembrar quando menos esperar, como uma marca invisível que ressurge em sua consciência quando o silêncio volta. Se essa jornada tocou você em algum ponto, se algo em suas entranhas vibrou com as palavras que ecoaram, permita que esse eco não se perca
Dê-lhe continuidade, compartilhe-o, comente o que sentiu, inscreva-se para seguir ouvindo aquilo que sua alma já sabe, mas que precisa ser lembrado. Não por obrigação, mas porque há algo dentro de você que não quer mais dormir. E assim, no fim, que não é fim, fica apenas uma verdade simples e inescapável. Não tema a sombra, porque é nela que repousa a parte de você que ainda não nasceu.